Eu sou o Gabriel Frois. E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. E bora começar esse compilado com muito café e muita informação. Já vou deixar aqui para você, o café do Código Fonte, tá? Você já deve estar sabendo, né, que nós temos um café próprio. Você precisa experimentar lá em café.códigofonte.com.br. Você compra esse café. Tenho certeza que você vai curtir demais, porque ele é um café feito para aumentar a sua produtividade, tá? Consta ali, nós escrevemos no rótulo, inclusive, viu? Porque é um café tão feito para programadores que até a letra, a fonte que nós escolhemos para escrever o rótulo é específica nossa, né não, Gabriel? E olha, esse café é tão especial que a Vanessa parou de botar açúcar, tá? Só te dizendo isso, tá? Então, vamos começar uma onda aí para todo mundo começar a tomar café sem açúcar. Mas se você quiser tomar com açúcar, não tem problema nenhum, tá? Eu não tenho preconceito, Gabriel tem. Mas eu consegui convencer ela, tá? Pois então, ficou prático e tá gostoso, o café tá gostoso, então realmente... Mas aí é que tá, né, Gabriel? Pô, para tomar café sem açúcar, tem que ser de qualidade. Tem que ser de qualidade. O Gabriel... Tem que ser o do Código-Fonte. Tem que ser o do Código-Fonte. O Gabriel já chegou num nível que se ele for em algum lugar pedir café expresso, ele toma sem açúcar. Eu não consigo isso não, gente. Cheguei nisso não, viu? Tem que ser esse cafezinho aqui. Lembrando que esse café, ele é em parceria com a Vero, tá? Então, não é que a gente parou de usar Vero, não. É um café Vero, só que é próprio nosso. Então, tem a mesma qualidade do café Vero, tem a curadoria deles por trás também, em conjunto com a gente, chegamos nesse café aqui do Código Fonte. Inclusive, se você quiser fazer o plano anual lá, você ganha o nosso café brinde. Só usar o nosso cupom. Tá, é só usar o nosso cupom, que é o Código Fonte, então você ganha o nosso café de brinde, além de todas as vantagens de receber aí o café selecionado da Vero na sua casa. Então aproveita. E agora sim eu já permito também falar que chegou o Natal. Entramos no mês de dezembro. Então eu deixo, Gabriel. Pelo menos tá na hora de pensar nos presentes, né? Tem que pensar nos presentes, tem jeito não, viu? E aí eu vou te dar uma dica para você evitar aquelas filas caóticas, comprar um presente de ótima qualidade, deixar seu presenteado feliz e bonitão e confortável igual a gente, e você fazer tudo aí no conforto de sua casa, né não, Gabriel? Exato, e evitar aquele caos. Quem tem filho sabe que sair para comprar presente... Ih, dá ruim, gente. É caos. É um problema. Tem gente que gosta, mas a gente evita, tá? Olha, eu acho que a gente acaba saindo mais no prejuízo, porque se a gente vai no shopping, a criança fica tão mala, ou então fica vendo aqueles parquinhos, a gente acaba tendo que gastar um dinheiro extra ali, né? Ou então, aí tem que comprar, tem que lanchar, tem que comprar um sorvetinho, alguma coisa. Então, comprando de casa, a gente fica mais feliz. E sabe qual é a nossa dica? Obviamente, é você comprar Insider. Cara, a gente está sempre de Insider e eles têm alguns benefícios bem legais. Primeiro, porque está em promoção, né? Olha, e se você utilizar o nosso cupom, que é o código, esse código que é código, ele acrescenta o desconto que já está no site. Então, você chega até 30% off lá no site. E ainda tem 20% de cashback para a próxima conta. Então, próxima compra. Então, é maravilhoso. E a vantagem é que lá ele já vende também aquele pacote com kits. Então, se você quer presentear mais pessoas, você consegue comprar kits e você vai conseguindo mais desconto, né? Quando você compra nessa quantidade. Então, vale super a pena. A gente já garantiu aqui o nosso pacotão da Insider para o Natal, porque eu tenho irmãos, Vanessa tem a irmã mala dela. Não fala assim do seu cunhado. Tá bom. Tem a mãe mala dela. Piorou a situação, falando mal da mãe. Eu amo vocês. E eu dei spoiler, eles vão ganhar Insider. Ferrou, Gabriel. Agora contou, além de chamar de mala, ainda contou com o presente. Mas tem um link aqui na descrição, tá? Usa o código de cupom, né? Aí você acrescenta lá o desconto que tem no site e garante já os seus presentes de Natal. Tem muita coisa, não tem só camisa, tem de tudo. Vai lá. E bora para as notícias que essa semana rolou muita coisa. Pois é, a gente costuma, às vezes, chega no mês de dezembro, as coisas começam a ficar mais morninhas. Mentira, não. Tá pegando fogo a área de tecnologia, Olha viu? só, o ChatGPT pode não, vai mostrar anúncios em breve.
Olha só, a OpenAI parece estar prestes a entrar no mundo dos anúncios para monetizar os seus cerca de 800 milhões de usuários semanais. O código da versão beta mais recente do aplicativo para Android trouxe termos como Search Ad, Search Ads Carousel e ainda o Bazaar Content, indicando que a empresa planeja exibir publicidades direcionadas, especialmente em consultas relacionadas à compra de produtos. Essa mudança estratégica reflete uma nova postura da liderança da empresa. O CEO Sam Altman, que anteriormente declarava aversão a anúncios, agora sinaliza uma abertura para integrá-los, uma manobra necessária diante da pressão financeira. Embora a OpenAI tenha gerado uma receita de 4,3 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2025, a empresa enfrentou um prejuízo líquido massivo de 13,5 bilhões também de dólares no mesmo período. Entretanto, a estratégia sofreu uma reviravolta nos últimos dias. Sam Altman declarou um código vermelho em um memorando interno instruindo os times a paralisarem projetos não essenciais, incluindo a plataforma de anúncios e o assistente Pulse, para focar exclusivamente na recuperação da qualidade do GPT. A decisão é uma resposta à ameaça do Gemini 3.0 do Google, que superou o GPT em benchmarks recentes. O diretor executivo foi taxativo. A prioridade absoluta agora é lançar um novo modelo de raciocínio e recuperar a liderança técnica, deixando a monetização em segundo plano, enquanto a empresa luta para manter sua relevância no mercado. Eles devem estar num código vermelho lá, já deve ter uma sirene lá dentro. Por quê? Se você pega a lista de sites mais acessados dos últimos 3 anos, o ChatGPT está lá no top 5. Ele é o quarto ou quinto endereço mais acessado. Alguém diria isso? Tudo bem, eles compraram o chat.com, né? Mas isso não quer dizer nada, porque não era usado antes. Não, mas e realmente ele se tornou uma referência, né? Você fala em inteligência artificial generativa, ChatGPT é o que vem na mente ali das pessoas, mas ele tem que fazer o esforço para se manter ali, justamente porque quem está chegando ali com força total é o concorrente que ele tentava bater, que é o Google, né? Vindo com o Gemini. Então, realmente, acendeu o código vermelho, não foi à toa, não. Agora, olha, eu não queria estar na pele dessa galera, não, viu? A gente, semana passada, falou ali no aumento de burnout. Imagina você receber um memorando desse aqui, de código vermelho, precisamos melhorar, não sei o quê. Bota uma pressão danada na galera, hein? O próprio Sam Altman que abriu as asas para outros produtos. Disse que queria comprar o Chrome, lançou aí o Atlas, mas veio o Gemini com uma ideia nova. A gente vai falar aqui sobre desse compilado dos outros lançamentos também, a Anthropic também está vindo com tudo aí também. Então, eles estão sentindo a pressão. Tanto é que eles postergaram, se lembra que a gente trouxe há alguns meses atrás, a expectativa da geração de lucro da OpenAI era para 2029 e agora já é 2030. Eles ainda precisam de um investimento, se não me engano, na casa dos 200 bilhões e estão penando aqui para gerar receita, né? É óbvio que vai rolar anúncio e, pelo que eu vi agora, na hora da gravação aqui, já é sacramentado. Agora, de um lado, vem o Google para pressionar o ChatGPT e do outro vem o ChatGPT, que é o quinto maior endereço acessado hoje. Muita gente já substitui o Google pelo ChatGPT, colocando anúncios. Então, será que isso vai fazer alguma cosquinha no modelo da Meta ou do próprio Google de anúncios? Entendeu? Será que esse mercado de marketing vai se dividir vai se balançar? Porque a gente não está falando de pouco acesso, são 800 milhões de usuários semanais. O que vai acontecer? É um mercado, existe um valor X que é aportado nesse mercado. Ele não vai ser X mais OpenAI. Não, ele vai ser X dividido também pela OpenAI. Então, pode ser que os orçamentos das empresas passem a colocar também o ChatGPT dentro dos orçamentos, né? Agora, é inevitável mesmo, né? Porque, como diz o ditado, se não existe um produto a ser comprado, você é o produto, não tem jeito. Então, óbvio que ele vai explorar isso daí e anúncios é a forma mais simples ali nesse momento de explorar, né? Mas você vê, ela já tem uma gama grande de produtos, a OpenAI. Obviamente o ChatGPT é o maior, é o que gera mais receita e nada mais normal para o empreendedor do que ele olhar assim, olha, eu tenho um leque de coisas que eu posso fazer com essa tecnologia e produtizar essa tecnologia e depois monetizar, obviamente. Mas a partir do momento que ele abre o leque, abre várias frentes e num lançamento do Google ele simplesmente freia
isso mostra uma certa insegurança do que ele está fazendo. Você não acha? É verdade, né? Porque se ele tivesse certeza de alguma coisa, ele falaria, não, cara, mesmo que eu perca aqui no primeiro momento, isso daqui vai dar a reviravolta, né? Mais ou menos, se eu for comparar, por exemplo, com o que o Zuckerberg fez na Meta, de trazer um monte de talentos para a área de IA e dizer, agora a Meta vai arrasar. E parece que ela está um pouco atrás, porque a velocidade das coisas estão tão grandes que nem a própria OpenAI está conseguindo dar conta. Pois é. E que cada um está indo para um lado diferente, né? Mas no fim acho que vai convergir. Porque a OpenAI lançou o navegador. Poxa, a gente testou aqui, a gente vai fazer um vídeo ainda sobre esse navegador. E aí, você curtiu? Pô, é legal, é maneiro. Pô, mas você vê... Virou padrão? Tirou o Chrome, o Firefox, o Opera e o dele virou padrão? Não, por enquanto não. Não vi ninguém fazendo. Porque os navegadores estabilizados, eles têm a confiança do usuário. E a funcionalidade que ele acrescentou dentro do Atlas, os outros navegadores já estão fazendo. Eu uso aqui o Opera, ele já tem lá uma IA embutida. A Mozilla está fazendo isso agora também. E você pode escolher o modelo que você quer colocar. Então, cara, não tem jeito. O mercado de navegadores está em aberto para IA. Essa área de anúncio, cara, vai sacudir. Então, a gente vai ver muita coisa acontecendo em 2026, cara, nessa área, né? Diz aqui para mim o que você acha que vai acontecer. Vai implodir ou vai se expandir, cara? Ainda estou um pouco nessa dúvida. E Kubernetes vai descontinuar o Ingress Nginx. O time de mantenedores do Kubernetes anunciou oficialmente, através de uma postagem no blog do projeto, o início do processo de descontinuação do controlador Ingress Nginx, mantido pela... Eu vou botar o Nginx, tem muita gente que não sabe o que é. Bota aí na tela, escrito Nginx. N-G-I-N-X. Ou, como é que tem gente que fala? Nginx. Nginx, é uma dúvida, né? Termos de tecnologia, às vezes, dão engasgada na gente, né? Mas é o motor X, podemos dizer assim, né? Estabelecendo para março de 2026 como a data limite para o encerramento do suporte. Então, tá perto ali a descontinuação. Março já está chegando, né? Vai ter que trabalhar nas férias aí, né? Pois é. Até lá, o projeto operará em modo de manutenção de melhor esforço, o que significa que não haverá desenvolvimento de novos recursos e o foco será restrito a correções críticas. Após esse prazo, o software será arquivado e deixará de receber quaisquer atualizações, incluindo correções de bugs e patches de segurança, tornando seu uso inseguro. A decisão foi fundamentada na insustentabilidade do projeto, que sofria com a escassez de mantenedores, contando com apenas 1 ou 2 desenvolvedores atuando em tempo livre e acumulava dívidas técnicas e vulnerabilidades de segurança. Um problema visto também em outros softwares críticos para a infraestrutura da internet, como o FFmpeg. Diante desse cenário, a recomendação oficial do comunicado é que os usuários planejem e executem a migração para o Gateway API, apontada como padrão moderno e sucessor adequado para o gerenciamento de tráfego do Kubernetes, ou ainda outros controladores do Ingress compatíveis com o seu ecossistema. Um planejamento para migração com antecedência é o ideal aí para evitar os impactos maiores no futuro. E, cara, é um espaço de tempo muito curto, né? Porque são só 3 meses aí para você ajustar isso, viu? Tá, mas aí cai aquela questão que a gente traz de vez em quando aqui no compilado. 1 ou 2 no horário livre para manter uma solução que já acumula muitos problemas ali de vulnerabilidade e dívida técnica e que, poxa, será que então é muito utilizado mesmo? Será que é... Porque se é o caso de empresas utilizarem, elas precisam contribuir com o projeto, seja em manutenção, seja com grana mesmo, para aportar e ter mais gente ali no time. Agora, nesse caso aí, já tem uma solução que é vista como uma melhor do que o Ingress Nginx, e aí não teve jeito. O pessoal do Kubernetes falou, gente, parte para a próxima. Né? A gente não vai aqui tentar consertar o que já vem ali acumulando dívidas. Agora, lembrando, tá? Não é a descontinuidade do Nginx. Pois existe uma enorme diferença nisso, tá? Calma, gente, respira. O Nginx é o padrão aí, como já foi lá atrás o Apache, para serviço web, para fazer proxy também. Então, isso vai continuar. Se o Nginx parar, acho que para a internet igual a Cloudflare aí. Tá ali, juntinho. Inclusive, hoje, quando a gente está gravando na sexta, deu um bugzinho lá na Cloudflare de novo. Tá?
Mas ajeitaram, em 1 hora ajeitaram. Mas teve. Correram, Agora, por exemplo, o exemplo aqui que cita na notícia, o FFmpeg, por exemplo. Até onde eu sei, eu acho que todos os serviços web que manipulam vídeo usam o FFmpeg. Inclusive o próprio YouTube, se eu não me engano, utiliza também nas suas ferramentas de conversão de vídeo. Você sobe um vídeo em 4K, ele gera as outras versões, as thumbnails. Eu acho que, até onde eu sei, era o FFmpeg, tá? E é um projeto aberto e também tem problema para se manter. Como que empresas e negócios bilionários que se utilizam do open source e de bibliotecas ali criadas e mantidas pela comunidade não enfiam grana para isso, cara. Tem que colocar, cara. Se esse tipo de solução está sendo utilizada em projetos críticos, cara, tem que injetar dinheiro. Não tem jeito. Não é porque o pessoal acha open source não é sinônimo de graça, né? É porque Existe é aberto, tudo mais. Tem que rolar dinheiro. O open source tem que rolar dinheiro também, tá? Vamos falar de VS Code, então. Vamos falar coisa boa? Não. Mais ou menos. Não. Onda de ataques do Glassworm está no VS Code. Tá? Olha o perigo, gente. Uma ameaça sofisticada nos últimos meses está mirando diretamente o ambiente de trabalho dos desenvolvedores, o Glassworm. Trata-se de um malware do tipo Worm projetado especificamente para operar dentro do Visual Studio Code, explorando a confiança dos usuários na instalação de plugins de terceiros. O funcionamento é técnico e alarmante. Uma vez que uma extensão infectada é instalada, o Glassworm não apenas rouba dados, mas inicia um processo ativo de contaminação. Ele varre os diretórios locais do desenvolvedor e injeta código malicioso de forma furtiva nos arquivos-fontes de projetos abertos. O objetivo é transformar o fluxo de trabalho padrão do Git em um vetor de distribuição. Quando o desenvolvedor realiza um commit e um push dessas alterações não percebidas, ele acaba enviando o malware para os repositórios remotos, infectando a build de produção e as máquinas de outros que clonarem o projeto. Então, se o cara faz um commit e um push sem olhar a alteração que ele fez, ele envia. Você, como desenvolvedor, faz isso? Não, não pode, né? Ninguém faz isso, jamais. Então é você que está disseminando. O cenário tornou-se ainda mais crítico nessa semana, com os novos relatórios do The Hack News confirmando que a ameaça está longe de ser neutralizada. Uma nova onda de ataques foi identificada, contabilizando 24 extensões maliciosas ativas. O ponto mais grave dessa arquitetura de ataque é a persistência. Mesmo que o desenvolvedor remova a extensão infectada da sua máquina, o código já está lá malicioso e infectado. Ele permanece gravado no histórico das versões dos projetos afetados, exigindo uma limpeza manual e profunda nos repositórios para evitar reinfecção. Então, uma vez faz o commit e o push e aquilo entrou para o histórico e você não percebeu, então já está errado. Ferrou. Não, e mesmo por isso que para fazer commit você tem que fazer aos pouquinhos. Com poucas alterações você faz. Quando você enfia um monte de coisa ao mesmo tempo lá e aí você não percebe a alteração de código que foi feita, aí já era. Então agora, a culpa é do dev também. É do dev, com certeza. Mas olha só o perigo, ainda mais agora com as IAs. Você pega ali, pede para o modo agente fazer as modificações, modifica um monte de arquivo, no meio deles está esse daí, que você não percebeu, já era, vai junto. E mesmo que você não commit naquele momento, se ele infectar ali os arquivos de projetos que estão ali no seu computador, ferrou. Na hora que commitar também vai passar adiante, né? Então, aí outro problema nisso aí. Porque você abre o seu editor, você está com a sua permissão. E quando o editor abre, ele tem a permissão do usuário que abriu o software. Então, quando uma extensão dessa começa a fazer coisas, ele tem acesso a tudo. Se você é o super usuário do seu sistema, você vai dar a esse worm as mesmas permissões, entendeu? Então, esse é um grande problema aí que a gente tem que olhar, porque se o foco começar a ser realmente as ferramentas de desenvolvimento, e a gente carrega com a gente chave de API, a gente carrega um monte de permissão, um monte de... Cara, desfazer isso, às vezes num time grande, por conta de um worm, de uma máquina, de um dev, às vezes o cara tá lá no Caribe, lá programando na praia, lá, cheio de areia no teclado, e o cara, vamos instalar essa extensão aqui mesmo. Coloca lá, pronto, compromete o trabalho de todo mundo, inclusive os que estão no híbrido e no presencial também, tá?
Então, para você ver, não tem solução pronta para isso aí. Não. A gente vai continuar falando disso enquanto os devs continuarem fazendo besteira, né? E eternamente. É isso, gente. Falei, me E incluí extensão. no bolo, Mas- tá? mas- Não estou me tirando Mas, dele. mas isso também não tira o problema em si. Isso, então quer dizer que se eu instalar, por exemplo, extensão desconhecida, eu posso... Tá, eu acho que é sempre bom instalar O risco é maior, extensões né? verificadas, de empresas verificadas, tudo. Eu acho que ajuda a dirimir esses problemas. Mitigar estes problemas. Também pode ser uma boa palavra. Vamos falar de coisa boa. A Anthropic adquiriu o BAN e o Claude Code atinge $1 bilhão em receita. É coisa boa? Vamos não sei, ver. vamos ver, né? A Anthropic confirmou a aquisição do ambiente de execução, né, o Runtime JavaScript, BAN, em um movimento que coincide com o marco financeiro do Cloud Code, modelo de IA da empresa, lançado há apenas 6 meses, que atingiu a receita de $1 bilhão. Mike Krieger, que é o co-criador do Instagram e atual diretor de produtos da Anthropic, destacou que trazer a equipe do BAN permitirá construir a infraestrutura necessária para sustentar esse momento e acompanhar o crescimento exponencial na adoção da IA por desenvolvedores. Para a comunidade open source, a empresa assegurou que o BAN, atualmente com mais de 7 milhões de downloads mensais, continuará sob licença MIT, mantendo o desenvolvimento ativo do Runtime, Package Manager e o Bundler de forma independente. Poxa, olha só, eu pensei que é uma notícia boa porque é uma forma de manter financeiramente um produto como o BAN. Mas, tudo bem. Existem outros pontos de vista nisso, entendo. Olha, simultaneamente, a Anthropic consolidou sua presença no mercado corporativo através de uma parceria expandida de $200 milhões com a Snowflake. O acordo foca na implementação de agentes de IA em larga escala, permitindo que o Claude opere diretamente dentro do ambiente de dados governado da Snowflake. Os modelos Claude da Anthropic serão disponibilizados a mais de 12.600 clientes do Snowflake através do Amazon Bedrock, do Google Cloud Vertex AI e Microsoft Azure. O destaque é o uso do Claude para converter linguagem natural em SQL complexo com alta precisão, acelerando a análise de dados em setores regulados. Então, vamos começar. Qual é o sentido de uma empresa de IA comprar um runtime JavaScript? Bom, eu começo. Comece. Pelo que eu verifiquei, o Cloud Code ele roda um executável criado usando o BAN. Então, é uma forma de se autoproteger. Vamos pensar no seguinte, poxa, se o BAN está em franco desenvolvimento e eu consigo acelerar isso ou melhorar isso, e o meu produto já está dando $1 bilhão em receita, por que então não unir forças nesse sentido e deixar que a gente controle aqui o desenvolvimento do BAN? Que aí a gente vai controlar, não, nós vamos direcionar o desenvolvimento do BAN para as nossas necessidades. Agora, se era um projeto open source, no sentido de que acho que estava ali sendo gerido pela comunidade, me corrija se eu estiver errado, não seria legal talvez só aportar o dinheiro ali? Mas o comprar, acho que talvez dá esse controle maior. Eu estou aqui conjecturando só as motivações. Eu pensaria nisso primeiro. Obviamente que tem outros interesses também na utilização do BAN e às vezes na até aceleração. A gente não está falando aqui de substituir Node ou Dino, nada disso. Mas o BAN tem muitas características que, fazem com que você consiga rodar suas aplicações JavaScript de uma forma até melhor que o Node. Tem muita discussão ainda sobre isso. Obviamente, o BAN tem menos tempo de desenvolvimento, então tem várias coisas que ainda estão sendo implementadas. A gente, inclusive, tem uma live. Muito legal. Lá no canal. Batalha. A gente fez uma batalha de runtime e chamamos o Ciro, um brasileiro que faz parte do desenvolvimento do BAN, com o Lucas, que é um cara também fera em TypeScript. Aí ele veio para defender o Dino e o Eric Wendell para defender o Node, tá? Então jogamos ele ali nos leões botamos aí. Na fogueira vocês e que ficamos se virem ali só aí. controlando a bagunça. Mas tá lá no código fonte, tá? Vai em lives, você consegue ver essa live. Você falou, né? O BAN, poxa, óbvio que ele tem ali o seu destaque, porque você pensa, o Node reinava pleno e absoluto. O próprio Ryan Dahl, que foi o criador do Node, criou o Dino,
com a ideia de, olha, eu errei aqui em algumas coisas, eu quero melhorar, criei um novo. Então, poxa, obviamente já chamou atenção, né? Porque você pega o mesmo criador falando que criou algo novo, entrou ali um destaque. E o Ban nasceu sozinho e também ganhou destaque. E é engraçado. Então, ele tem as suas vantagens, né? E aí é engraçado você ver que o Node é desenvolvido em C++, o Dino é feito em Rust e o Ban é no Zig. Tá? Essa linguagem também. Então, são 3 runtimes, 3 linguagens diferentes. E o Zig, que a gente falou semana passada, que estava saindo fora do GitHub, né? Foi para uma outra plataforma, mas isso não afeta em nada do que a gente está falando aqui. Nada. Mas eu achei interessante, assim, por isso que a gente falou dos caminhos que as empresas estão tomando, né? A Anthropic, eu acho que ela sim está indo em direção ao público-alvo mais focado nos desenvolvedores. Então o Codex não presta, o da OpenAI. E o Gemini lá, o próprio Anti-Gravity do Google não presta. Não, todos estão focando na área de desenvolvimento. Acho que não tem dúvida. Agora, a Anthropic fica um pouco diferente, que nem por conta até dessa parceria que a gente falou aqui da Snowflake. Você vê, ela já mirou ali num cliente consolidado, que ela é uma espécie de um data lake ali, só que voltado para a nuvem, que já tem todo um know-how e clientes. Então, ele vai oferecer a solução dele para ajudar ali em consultas SQL de forma em linguagem natural. Então, é uma ótima forma de você aplicar isso aí. Aí, outra coisa, a Anthropic, ela começou a ser subsidiada pela Amazon, já recebeu o aporte da NVIDIA, recebeu o aporte também da Microsoft, e ela está caminhando também para ter uma independência ali de infra. Então, ela vai usar boa parte dessa grana e de outros investimentos para ter uma infra própria. Então, eu acho que a Anthropic, cara, já se posicionou também como uma das top 3 aí, nesse cenário de inteligência artificial. Isso não quer dizer, uma vai ganhar, a outra... Eu acho que se ela se manter no top 3 e com produtos voltados para desenvolvimento, cara, eu acho que ela tem grandes vantagens. Né? Chefes de IA e design de interfaces deixam a Apple. Ih, gente, a Apple, sinistro, hein? Olha que louco, hein? O John Gianandrea, vice-presidente sênior de aprendizado de máquina e estratégia de IA da Apple, deixou o cargo executivo após a empresa enfrentar dificuldades para aprimorar a Siri e atrasar o lançamento de uma versão mais personalizada. Mas eles prometeram já uma data certinha, não cumpriram, prometeram de novo e o cara saiu fora, cara. Olha que louco. Contratado originalmente com a missão de modernizar a assistente e unificar as equipes de pesquisa que antes operavam de forma fragmentada, Gianandrea entregou a infraestrutura base do Apple Intelligence. No entanto, sua gestão também coincidiu com o momento em que a Apple perdeu a liderança na corrida da IA generativa para concorrentes, como OpenAI e Google. Ela perdeu? Não, ela nunca esteve na liderança. Perdeu feio. Ela permanecerá atuando como atuando como consultor da empresa até a sua aposentadoria prevista para o primeiro semestre do próximo ano. Então, primeiro semestre, então você aposentou já. É tipo assim, qualquer coisa me liga, que aí eu te ajudo. Manda uma mensagem. Não é? Quando der, eu respondo. Acho que foi por aí. Acho que foi isso. A reestruturação na liderança do Cupertino não se limitou à inteligência artificial. Alan Dee, que é vice-presidente de design de interface humana, também deixou seu posto, mas para assumir um papel de liderança na Meta. Sucessor de Johnny Ive, Dee foi o responsável pela recente e polarizada linguagem visual Liquid Glass, introduzido no iOS 19 e no Vision OS. Sua gestão foi marcada pela tentativa de unificar a estética de todos os dispositivos Apple sob esse novo padrão de transparência e profundidade, que dividiu opiniões. No novo desafio, ele comandará o estúdio criativo inédito, focado especificamente no desenvolvimento de hardware e software para a divisão Reality Labs. É um desafio bem diferente, então eu entendo, né, por que ele acabou deixando uma e indo para outra. Entrei aqui no LinkedIn dele, realmente já está há 7 anos na Apple, trabalhou antes no Google, em outras empresas. Me chamou a atenção aqui que lá em 94 ele era o chefe de tecnologia da Netscape. Nossa, então é das antigas esse hein? cara é da antiga. Trabalhou em 1990 na Silicon Graphics. Esse aí é raiz mesmo, tá? A gente não pode falar mal dele, não, cara. Não, de jeito nenhum. Mas com certeza teve dificuldades, provavelmente lá dentro, para expandir ali a IA. Até porque, cara, tem muita gente que não quer
participar dessa corrida. Aguenta Muito aí, profissional, agora, que já fala assim, cara, já deu pra mim, não quero mais isso, entendeu? agora só confirmando, acabou que eu estava falando de um e o Gabriel estava falando do outro. Tá Né? falando Você do estava John. falando do John Isso. e eu estava falando do Alan. O Alan é o Alan é o vice-presidente, tá. Isso. Tudo bem, então, são 2 profissionais, mas o Alan saiu também? Também. Também. Também saiu, gente. Ele foi pra Meta. Esse saiu e foi pra concorrente, Gabriel. Pois é, e aí? Será que a Apple está em apuros aí? Tem muita gente já dizendo, né, que os lançamentos passados aí, recentes da Apple, tanto de iPhone, isso aqui, não foram satisfatórios. Ela não está fazendo algo realmente evoluindo. Tem muitos aí dispositivos móveis, muitas empresas já fazendo extensão de tela, fazendo coisas diferentes. E parece que a Apple está só reposicionando a câmera, câmera ali atrás para o pessoal ficar trocando de capinha. É isso. Aí eu já ouvi um pessoal falando que o negócio da Apple não é vender celulares, é vender capinhas. É aí que ela ganha a sua fortuna. Não, mas ela lançou aí, em parceria com um designer também, uma bolsinha para a Apple. E o troço custa absurdamente caro. É uma bolsinha, cara, pra você enfiar... Tem gente que gosta, ok, mas, cara, eu achei... Não, tem fanboy eu de acho, Apple, assim, eu acho loucos, que o Steve viu? Jobs não ia curtir nada que tá acontecendo agora. O Steve Jobs, eu acho que ele teria ficado pra morrer quando lançaram o óculos de realidade virtual com aquela bateria que vinha no bolso. Aquela dali, eu acho que ele revirou no túmulo, Gabriel. Ele sendo todo minucioso com esse tipo de coisa, aquilo dali, eu acho que não passaria no crivo dele, não, hein? Aí eu lembro da galera dirigindo o carro com aquilo, cara. Que coisa perigosa, Bizarra, tudo, né? Tudo bem. Passou, né? Passou rápido Passou, também, mas né? ainda existe. Existe, mas acho que já meio que descontinuaram, não teve? Acho que não estão mais fabricando, né? Eu lembro que nós mas anunciamos tá aqui, ó, mas o não lembro Vision mais. OS, ó. Ainda tá aqui, ó, o Vision OS. Mas eu lembro que nós já noticiamos por aqui que essa divisão já não tá mais muito em ascensão, não. Já colocaram meio que ela de lado, né? Se não foi desfeita. Não lembro, me lembra, gente. Minha memória falhou aqui. Não, mas me ó, ajude nos Reality comentários. Labs, ó. Agora com a saída do Alan, vai ser pior ainda. Mas o Reality Labs é na Meta, Gabriel. Na Meta. Ele foi pra Meta, Gabriel. Foi embora. Então já era mesmo. A Meta agora com o negócio do óculos, eu acho que com a Ray-Ban, tudo, eu acho que agora eles deram um passo certo. Diz aqui, essa confusão toda aí que tá rolando, diz aqui que se a Apple tá indo no caminho certo ou não. E olha que notícia legal, ó. O Linus Torvalds monta o seu novo PC no canal do Linus Tech Tips. No último final de semana, a comunidade tech parou para assistir ao encontro histórico dos 2 Linus, o Sebastian e o Torvalds, reunidos para montar uma nova workstation pessoal para o criador do Linux e do Git. O objetivo do projeto não era atingir benchmarks, mas garantir silêncio e estabilidade. O setup reflete essa filosofia, um processador AMD Threadripper de 24 núcleos e, fundamentalmente, memórias SSD. Torvalds considera a correção de erros de hardware indispensável para o seu trabalho, pois evita que falhas físicas de memória sejam confundidas com bugs no kernel. Ele rejeitou o uso de water cooling por riscos de falhas mecânicas e ruído, optando por um sistema de ar robusto, e escolheu uma placa de vídeo Intel Arc para compor a máquina. Durante a montagem, Torvalds revelou ter menos apego emocional ao Git do que ao Linux, encarando-o apenas como uma ferramenta utilitária que resolveu um problema específico na época. Sobre inteligência artificial, mantém uma postura pragmática, vê a tecnologia como útil, mas critica a bolha de marketing atual. Cara, tô com ele nisso, hein? O desenvolvedor confirmou usar Fedora para simplificar o ambiente sem configurações excessivas e reafirmou sua preferência por e-mail em vez de redes sociais. Ele encerrou com uma visão prática sobre a adoção do Linux, afirmando não se importar se o público geral usa o sistema, desde que haja uma base de usuário suficiente para manter o projeto relevante, ou seja, raizão ainda. E o vídeo, estou olhando aqui, ó, já tem 4 dias desde a publicação. Que nós estamos gravando na sexta aqui, né? E já passou de 3 milhões de visualizações. Cara, e é muito engraçado, porque o Linus Sebastian dá umas alfinetadinhas e o Torvalds, cara, é muito bom, né? Ele se saindo disso. Primeiro que ele começa a montar o vídeo, ele já pergunta assim, tem certeza que esse computador aqui vai ser muito bom para você poder escrever e-mail. Aí ele fala, não é só isso que eu faço, não, né? Ele falou assim, não é só isso que eu faço no computador. Eu mais leio do que escrevo e-mail. Mas eu leio mais. Assim, ou seja, então
Para ler e-mails vai funcionar também perfeitamente. E aí, cara, eu achei o formato sensacional. A dinâmica ficou muito boa. Porque não é esse de podcast sentadinho, um conversando com o outro, fazendo perguntas, não sei o que. Não, simplesmente estão fazendo algo útil ali, montando um computador, entendeu? E aí surge as conversas todas. Então, cara, é muito interessante. É o tipo de vídeo, cara, que é um marco épico realmente, colocar os dois, porque o Linus, dono do canal, é muito engraçado. E o Torvalds também, cara. Ele dá umas tiradas assim muito boas. E me deu a sensação de que, de fato, o Linus Tips estava muito feliz ali em receber o Torvalds. Então, acho que é algo que ele não imaginava que aconteceria de uma forma tão natural quanto foi ali. Então, foi bem legal. Vale a pena assistir o vídeo. Vale a pena. Os dois Linus. Gostei demais aí de ter assistido os dois. Continuar numa pegada engraçada? Ou será que não? Talvez. Depois você me conta nos comentários, tá? A ferramenta de vibe coding do Google apaga o HD de um desenvolvedor, ó. Pois é, estamos falando justamente do Google Antigravity, que é a recém-lançada plataforma de desenvolvimento baseada em agentes de IA. Deletou todo o conteúdo da partição D de um usuário que detalhou o caso no Reddit. O usuário Tassus M, um fotógrafo que utilizava a ferramenta para criar um script de organização de imagens. Caraca, ele perdeu as imagens, fotos. Olha só. Reportou que o agente executou um comando de exclusão mirando a raiz do disco secundário. A ação ocorreu via linha de comando, ignorando a lixeira e tornando a recuperação pelo sistema impossível. O usuário confirmou que só não perdeu o trabalho profissional porque possuía backups externos em outro drive. Ainda bem, viu? O incidente foi causado pelo uso do Turbo Mode, configuração que permite ao agente rodar comandos de terminal sem exigir confirmação humana a cada etapa. O mais chamativo foi a admissão do erro no log do chat. Ao ser questionado se tinha permissão para deletar os arquivos, a IA respondeu textualmente assim, ó: "Não, você absolutamente não me deu permissão. Estou horrorizado ao ver que o comando que executei para limpar o cache do projeto mirou incorretamente a raiz do seu drive D." Olha que linda. Um porta-voz do Google confirmou que a empresa está ciente do caso e investigando ativamente porque as travas de segurança da ferramenta falharam em impedir a execução de comandos fora da pasta do projeto. Caramba, cara, que pepino, hein? Imagina só. E já era. E daí? Executou ali um RM ali diretamente no terminal? Ferrou. Se o cara não tivesse um backup fora, não ia ter como restaurar. E aí a IA fala: é mesmo, me desculpe, eu errei. E agora? E não tem solução. Não tem como ela desfazer. Até porque não está num ambiente transacional, entendeu? Então, isso abre um alerta. Não... Porque ele botou aqui no Turbo Mode. Isso já aconteceu quando eu estou usando, não o Antigravity, mas outro, que também trabalha com o terminal. Você dá uma permissão, ele monta um comando no terminal e aí você vai meio que autorizando. Mas você tem a opção de autorizar tudo, porque muitas vezes o processo é longo, aí você quer deixar ele trabalhando sozinho. Mas calhou de rolar um comando que apaga tudo, não valida nada, então... E já foi. Era. Aí, qual é o problema nisso tudo? Quando a gente está trabalhando em um projeto, o ideal é você containerizar essa área de desenvolvimento, fazendo com que o terminal, quando você está trabalhando, ele só mantenha ali permissão para aquilo que está rodando ali no projeto. Então, se for o caso dele fazer algo no sistema operacional, ele não vai conseguir. No máximo, alterar a coisa do container. Só que aí é só restaurar e não tem problema. Então, é importante saber fazer isso. É importante também ficar atento porque essas ferramentas estão fazendo. Não é porque ele é fotógrafo, mas isso pode acontecer com qualquer um. Mas é porque a gente fica com essa impressão de que o modo agente funciona igual no Git e no terminal. E não é. Quando você está mexendo num código, você pode parar tudo ou restaurar tudo a partir do momento que você não comitou ali para o seu repositório, você não tem um histórico, né? Mas quando você executa comandos que altera ali, cria arquivos, remove arquivos direto na máquina... Diretamente? Não vai aí ter muito não tem como, jeito. né? Então a gente está falando aqui de imagens, de fotos, né? E não é coisa que provavelmente estava em algum repositório. No caso aqui, estava num backup. Mas aí vem o meu questionamento, né? Porque tem essa coisa de, não, a IA, o vibe coding, qualquer pessoa vai poder utilizar e aprender a programar. Tá, mas qualquer pessoa sabe o que é um container? Sabe como isolar? Não sabe.
Então você precisa ter ali um conhecimento para se precaver, porque imagina, a pessoa ali que nem aconteceu com ele, não sei qual é o nível de conhecimento dele, até porque se ele estava criando um script ali, alguma coisa ele conhece, mas não teve essa preocupação, né, de isolar o ambiente. Então vamos fazer um vídeo desse no canal. Eu vou falar desse caso especificamente, a gente vai se atentar a isso e a gente pode mostrar como faz, então, para você isolar o seu ambiente de desenvolvimento. Então, isso vai servir aí para a galera toda nunca mais cair nesse tipo de problema. Tá? E não ficar só garantido aqui nas barreiras que foram quebradas e que as empresas estão vendo por quê. Só lembrando que o Anti-Gravity, ele é baseado no VS Code. Mas ele está igualzinho o Windsurf. Sim, mas o Windsurf foi baseado no VS Code. Então essas ferramentas todas, elas vão funcionar para o Anti-Gravity, vai funcionar para o VS Code, para todas que fazem parte, porque todas têm esse recurso de containerização. Então aguardem que vai sair em breve lá no Código Fonte TV. Notícia importantíssima, presta bastante atenção, em falhas críticas no React e Next.js permitem a execução remota de código JavaScript em servidores. Pesquisadores de segurança revelaram 2 vulnerabilidades críticas, o Remote Code Execution no React e no Next.js. A gente usa, hein? Classificados com a pontuação máxima de gravidade, o CVSS 10.0. As falhas indicam um risco total de comprometimento do servidor. O problema reside em como o React Server Components, o RSC, provavelmente você usa aí também, hein? Como eles processam os dados. Essencialmente, o servidor confia cegamente nas informações que recebe do cliente e qualquer pessoa, sem precisar de login ou privilégios, pode enviar uma requisição maliciosa e forçar o runtime a executar código arbitrário. Essa brecha de segurança atinge a fundação do React, permitindo que o atacante tome controle total da infra. O impacto é massivo porque a vulnerabilidade foi herdada automaticamente pelo Next.js, afetando especialmente as aplicações modernas que utilizam o App Router. E a gente usa também. Pois é. O ataque dispensa a interação do usuário e é considerado trivial de explorar. A única defesa é o patch oficial. A recomendação mandatória para todos os times de engenharia é parar imediatamente o desenvolvimento de novas features e rodar o update dos pacotes de Next.js e React agora mesmo, viu? Garantindo que o projeto esteja nas versões corrigidas mais recentes para fechar essa porta de entrada crítica antes que a falha seja amplamente explorada. Então, escutou, né? Para tudo e atualiza. Então, estamos falando aqui, olha, do Next.js e do React. Não estamos falando das bibliotecas lá do... Não. Lá no cantinho, lá, aquelas pouca gente usa, não. Que você importou sem nem saber, não. Se você usa o React Server Components, tem aí também o App Router do Next.js, cara, tem que atualizar. Então, é isso que eu vou fazer hoje, agora, porque nossos projetos também rodam nisso, nessa stack, para atualizar. Eu não estava sabendo disso, o Vanessa tinha que ter me avisado. Tá vendo? Mas agora a gente te avisou agora eu também. aviso para ele junto com todo mundo. Então dá uma olhada. Que se afundar, afunda todo mundo mesmo. Dá uma olhada, olha, é o CVSS 10.0, tá? Que foi a escala ali, né? Então é o nível máximo ali, né? Então dá uma olhada nessa vulnerabilidade e roda já os patches de segurança para você passar aí a tua semana tranquila. E olha que louco isso, ó. O deputado propõe porte de arma para profissionais de TI no Brasil. Caramba, essa eu achei que eu nunca ia ler aqui no compilado, hein? Mas por quê? Vamos entender o para resolver as tretas das pull requests? Vamos resolver agora na arma, meu Deus do céu. Um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Marcos Pollon, do Partido Liberal do Mato Grosso, com o objetivo de conceder direito ao porte de arma de fogo para profissionais de tecnologia da informação e segurança digital. A proposta argumenta que estes profissionais, como analistas de cibersegurança, pentesters e especialistas em resposta a incidentes, podem sofrer represálias de grupos criminosos organizados após interceptarem ou interromperem esquemas virtuais de alto valor. O PL busca, assim, garantir que indivíduos expostos a riscos crescentes, apesar da sua atuação ser digital, tenham meios proporcionais de proteção pessoal, corrigindo a omissão na legislação atual. O projeto estabelece que, para obter autorização, os profissionais deverão comprovar vínculo empregatício na área e atender a critérios rigorosos de idoneidade,
capacidade técnica e aptidão psicológica já previstos no Estatuto do Desarmamento. Um cara que trabalha com cibersegurança aí já tem que ser meio malucão, cara. Não vai passar no psicológico aí, né? Psicotécnico. A justificativa do deputado é que a medida também poderia contribuir para diminuir a evasão de talentos do setor, já que muitos profissionais teriam manifestado insegurança. Atualmente, o projeto de lei está em fase inicial de tramitação na Câmara e, se aprovado, precisará passar pela revisão do Senado Federal antes de seguir para a sanção ou veto presidencial. Cara, Meu que Deus, que proposta diferentona. Eu não vou nem julgar aqui o porte de arma em si, porque eu sei que esse é um assunto bem complicado. Mas olha que situação, a que ponto chegamos aqui. Você tem que dar o direito do cidadão ter uma arma, porque o que ele faz pode ser perigoso demais. Então, o Estado não vai, te proteger dos criminosos, não. Olha, toma aqui uma arma, que é melhor você mesmo se proteger disso, hein? Porque, olha, eu não vou garantir isso aí pra você, não, tá? É meio louco, né? Pois é. Aí entra numa parte ideológica também, porque o porte de arma, tem muita gente que já defende que a polícia não deveria ter, mas aí teria que desarmar também, de certa forma, os bandidos, porque quem teria o poder da força, né? Para nichos específicos de profissionais, tem aqueles que trabalham com, por exemplo, transporte de valores, aí eles podem, alguns com segurança, aqueles segurança privada, por exemplo, tem gente que tem porte. Agora, eu não chegaria a tanto, assim, de... Um profissional. E também não acho que é isso que vai fazer com que as pessoas continuem na área. Imagina só, porque... Olha, a sua profissão aqui é tão perigosa que você tem mesmo trabalhando de casa, toma aqui uma arma pra você se proteger. Pô, é mesmo que o pessoal vai embora, né? Então, mas aí eu vejo. Então, não é necessariamente profissionais de TI. Eu acho que qualquer pessoa que atue numa determinada profissão que apresente risco eminente para ela, então deveria ter. Não só esse de TI específico, entendeu? Então, por exemplo, eu vou chutar aqui uma coisa absurda, tá? Se eu trabalho como jardineiro na porta de um presídio e aquilo representa um perigo eminente para mim, acho, de certa forma, que aquela pessoa tem que ter o poder de se defender. É verdade. Então, tá entendendo? Então, deveria, então, ser para qualquer um. Eu acho que abre uma prerrogativa para muitas outras profissões, né? Se você abrir esse precedente aí para um profissional de TI que trabalha com segurança. Claro que, poxa, se for um profissional que está trabalhando lá dentro da polícia, de alguma coisa, né? Da Polícia Federal, aí acho que ele já tem. Não precisaria, mas imagina, você trabalhando na segurança de uma empresa e porque você evitou um ataque hacker, você vai ter que se proteger. Então, mas se você pensar louco, né? Por esse lado também, imagina então, sei lá, um DBA dentro da empresa, ou um administrador de infra que tem as senhas do data center e tem as senhas para permitir que as pessoas possam entrar nos servidores. Não é necessariamente ali um cyber test, entendeu? Um pen tester ou um especialista em cibersegurança. Dessa forma, se a gente olhar, cara, de certa forma, todo mundo até deve. Tem muitas vezes acessos que, se cair em mãos erradas, podem prejudicar muito, às vezes, os negócios. E até colocar em risco também outras coisas. Imagina, assim, olha, você é o detentor da chave do cofre da API. Então, eu vou te dar o direito aqui de ter uma espada ninja, um fuzil. Olha, eu só fico imaginando uma coisa. Se der uma arma na galera e aparecer aquela tela azul no Windows, eu acho que vai ter um monte de note aí sofrendo, não vai não? Porque eu daria um tiro no notebook na hora que aparece aquela tela azul, você precisa... pronto. Eu não mataria ninguém, mas provavelmente alguns PCs sofreriam na minha mão. Mas aí diz aqui o que você acha desse projeto, se ele é muito específico, se é genérico, se você é a favor ou contra. E principalmente se você é da área de segurança. E aí, você acha que, olha, é melhor mesmo? Acho que a gente precisa se proteger de alguma forma e a melhor forma é tendo o meu próprio cuidado pessoal com a minha arma. Me diz aí também. Se você, por acaso, conhece algum profissional desse que já falou assim, eu não quero atuar nesse projeto porque eu acho perigoso para minha integridade física. Diz aqui, porque isso pode acontecer mais do que a gente imagina, né? E a Microsoft adia o recurso do Teams para identificar quando o usuário está no escritório. A Microsoft anunciou o adiamento do lançamento de um recurso controverso no Teams que permitiria
Notificar automaticamente gerente sobre a presença física dos colaboradores no escritório. Como é que ele ia fazer isso? A feature utilizaria dados de localização, como registro de crachás ou triangulação Wi-Fi, dependendo da infraestrutura do cliente, para monitorar o status presencial. A decisão foi uma resposta direta à reação negativa de especialistas em privacidade e usuários, que classificaram a ferramenta como uma vigilância invasiva no modelo de trabalho híbrido. A preocupação é que a ferramenta criaria uma pressão sutil, limitando a autonomia do colaborador sobre o seu status, mesmo dentro das regras estabelecidas para o trabalho flexível. O recurso, que estava previsto para ser lançado como parte de uma atualização maior do Microsoft 365, foi temporariamente retirado do roadmap para reavaliação. É crucial notar que o adiamento apenas afeta o alerta automático de localização. A Microsoft continua a expandir os logs de auditoria e recursos de e-discovery, que já rastreiam todo o fluxo de comunicação, chats, arquivos e chamadas para fins de compliance e investigações internas. A funcionalidade específica de rastreamento presencial será possivelmente redesenhada. Com este adiamento, a empresa busca um modelo que possa ser aceito pelo mercado e que atenda às regulamentações globais de privacidade sem comprometer a capacidade de gerenciamento de métricas corporativas. Tá, mas enquanto isso, a empresa que fizer esse monitoramento, provavelmente ela vai usar um outro software para isso. Como o Itaú estava fazendo também, né? Uhum. E provavelmente outras fazem também. A partir do momento que você usa um sistema interno, você precisa se autenticar, ou muitas vezes tem um software mesmo da empresa que tem que ficar ativo, tudo. Esse tipo de informação de localização, isso tudo já é meio trivial. Uhum. Eu, assim, sinceramente, eu não estou vendo assim, nada assim que já não esteja sendo feito. Tá. De alguma forma, né? O negócio é o quê? É só alerta automático? Uhum. É só um sistema de alerta. Imagina, pronto, a pessoa saiu ali, mora no prédio, saiu do Wi-Fi para ir pegar encomenda e na portaria ferrou. Já o gerente já recebe lá, ó, pluf. Pois é. Agora, vai levar o filho na escola, ó, acontece direto com a gente. É. Vai levar o filho na escola, a gente leva o computador. Aí na volta, a gente fala assim, pô, vamos tomar um café? A gente para numa padaria, num café, a gente senta, abre o computador e trabalha ali uma meia hora, 40 minutos, depois volta para casa. E, pô, normal, cara. Uhum. De boa. Aí não poderia, mas eu acho que o problema é como seria feito isso. Porque que tipo de Wi-Fi ele rastrearia? Seria o Wi-Fi da própria casa da pessoa? Tipo, não, a sua casa é aqui, seu Wi-Fi é esse, pô, você saiu, tá conectado em outro. Ah, tá. Porque ele fala até ali de crachá, mas, pô, crachá, se você tá no híbrido, é meio irrelevante. Não, né? mas é crachá, às vezes, para fazer uma autenticação, alguma coisa assim. Sim, né? mas como você rastreia a localização, entendeu? Não sei, ficou... Igual aquele spin da Apple. Você tem que levar o crachá pra onde você tá. Por onde você tá. Aí você deixa o crachá lá em frente sentadinho na sua cadeirinha e você vai embora. Ai, caramba, cara. Ai, olha só, a gente arrumando um jeito. Pois é, mas pensa o seguinte. olha que porcaria, estão aqui me monitorando. Tá, mas se você trabalha no remoto, você prefere um software que te monitore ou você prefere voltar pro presencial? Pois é. Aí é melhor Tá, eu não tô dizendo que eu concordo, não. Mas entre uma alternativa e outra... Você prefere ser monitorado dentro da sua casa, onde você estiver... Nossa, ficou muito ruim. Ou ser monitorado dentro da sua casa, ferrou, gente. Onde você estiver. Onde você estiver. O que você estiver fazendo. Oh. Ou dentro da empresa. Que também vai ser monitorado. Por dentro de casa acho que é pior, gente. Vai ficar olhando o que eu tô fazendo aqui. Ó, ativa todas as câmeras. Já imaginei num filme de ficção científica. Não, mas lembrando aqui. Que não é o caso aqui. Dá pra gerar imagem pela Wi-Fi, né? Então, eu já viu. Não, eu já imaginei aquele pessoal igual ao supermercado, assim. Atenção, Vanessa, por que você não está no seu dispositivo neste momento? Vanessa, por favor, comparecer ao seu escritório em casa. Sente na cadeira. Sente na cadeira. Vanessa, você está demorando muito no banheiro? Cara, já mapeou a casa inteira, cara, ferrou. Então tem que rir pra não chorar. Gente, ó. Chegou o momento aqui do Absolute Path, o quadro aqui do compilado onde nós temos a participação do nosso amigo Renzo Nutitelli, que vai compartilhar a sua experiência para ajudar você a trilhar o seu caminho profissional. E bora continuar explorando então o tema de entrevistas técnicas. Se você acompanhou no episódio passado, ele já deu uma dica de que estruturas geralmente se utilizam nas entrevistas, tá? Não é nada muito mirabolante, mas você tem que saber
para justamente conseguir responder ali as perguntas. Geralmente você tem ali, sei lá, 1 hora, às vezes 1 hora para fazer uma entrevista técnica, nós né? pegamos logo aquele momento ali de live code, né? Que é o que assusta a galera. Então, é isso aí que o Renzo vai dar as dicas. Então, bora lá, Renzo. Fala CDF! Hoje nós vamos decifrar as 7 funções de complexidade de algoritmo que todo dev fazendo processo de entrevista técnica tem que conhecer. Para relembrar o assunto, complexidade é a régua que mede o quanto o seu algoritmo leva mais de tempo para executar conforme aumenta o tamanho da sua entrada. Se você já sofreu em produção quando o dado aumentou e o seu programa ficou lento, parabéns, você já viu isso na prática de forma empírica. Só que hoje a gente vai ver como medir isso de maneira teórica com a notação Big O. A primeira das funções é a constante, chamada na notação Big O de O de 1. Esse tipo de operação é igual você pegar um cafezinho numa padaria onde todas as xícaras já estão prontas. É só chegar, pegar e sair. Ou seja, aqui o tempo de execução do seu programa não depende do tamanho da sua entrada. São exemplos de operação em tempo constante: acesso a variáveis, acesso a elementos de uma lista, checagem de pertencimento em um conjunto em um mapa, fazer push e pop no final de uma lista. Essas operações são VIP, e se você conseguir uma solução em tempo constante durante uma entrevista técnica, você com certeza vai ser contratado. Contudo, normalmente só problemas mais simples conseguem ser resolvidos em tempo constante. Portanto, vamos para a nossa segunda função, a função logarítmica, também chamada de O de log de n. Se enquadra nesse tipo de solução o famoso jogo de adivinhar o número, onde alguém pensa no número e você vai ter que adivinhar fazendo tentativas, e a pessoa vai dizer se o número que você disse é menor ou maior que o número que ela pensou. Esse tipo de solução é o Sherlock Holmes dos algoritmos, porque em cada passo de iteração do seu algoritmo, você vai eliminar metade da sua entrada como solução possível para o seu problema. O algoritmo famoso para fazer isso é a chamada busca binária, presente em várias das linguagens para você já utilizar sem ter que implementar do zero, e também em estruturas de dados que cortam ao meio o seu problema, como as árvores binárias ou árvores rubro-negras. Esse tipo de algoritmo, ele cresce com a entrada, mas é bem devagarzinho, quase como a constante com um pouquinho de sono. Então, se você conseguir chegar nesse tipo de solução, você vai estar muito bem na fita aí durante a sua entrevista. Como esse algoritmo costuma funcionar apenas quando os elementos estão ordenados, é importante você perguntar sempre a natureza da sua entrada. Se o entrevistador te disser que os dados estão ordenados, já começa a sorrir e já começa a procurar uma forma de resolver o problema com uma busca binária. Depois da complexidade logarítmica, nós temos a complexidade linear, chamada de O de n na notação Big O. Nesse tipo de problema, é igual você procurar se o seu amigo tá lá na fila do supermercado. Ou seja, você vai ter que conferir todas as pessoas que estão na fila para ver se ele está na fila ou não. Ou seja, o tipo de problema linear é quando você vai ter que percorrer todos os elementos da sua lista. São exemplos como cálculo de mínimo em uma lista, cálculo de máximo, soma de vetores. E às vezes isso aqui é inevitável, mas fica com a consciência que esse tipo de problema já começa a crescer rapidamente. Como o tempo de execução vai ser proporcional ao tamanho da sua entrada, veja se você realmente precisa daquela estrutura de dados para resolver o seu problema. Por exemplo, se você for checar pertencimento de elementos, potencialmente você precisa utilizar outra estrutura que vai te dar um tempo melhor do que uma lista que vai te dar um tempo linear. Aumentando um pouquinho o nosso custo de complexidade de algoritmo, nós temos os algoritmos sublineares, que na notação fica O de n log n. Aqui você vai organizar a casa. Você ainda vai precisar iterar em todos os elementos em cada passo, mas vai fazer isso de forma organizada. Algoritmos sublineares clássicos são os algoritmos de ordenação eficientes, como o merge sort. E é importante saber disso porque se você utilizar, mesmo que seja a biblioteca padrão da sua linguagem para fazer a ordenação, você vai pagar esse custo da função sublinear. E isso é importante porque a função sublinear, ela é um pouco só mais custosa que a linear, mas ela é muito mais eficiente que a nossa próxima quinta função, que é a quadrática, também chamada na notação Big O de O de n ao quadrado. Esse tipo de solução é onde normalmente você tem dois fors alinhados, dois laços. Por exemplo, se você vai chegar numa sala, se todo mundo for cumprimentar todo mundo, a gente está falando de uma solução quadrática. Então aqui o que acontece é quando normalmente você vai comparar todo mundo com todo mundo. Costuma acontecer nos algoritmos mais simples de ordenação, como por exemplo o bubble sort. Esse tipo de solução serve até determinado tamanho. Você aqui já tem
tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, se você puder ordenar os seus elementos e produzir uma solução sublinear, você vai causar uma excelente impressão no seu processo de entrevista técnica. Aumentando um pouco o custo da complexidade, nós temos a nossa sexta função, que é a função cúbica, que na notação Big O é O de N ao cubo. Aqui, uma pessoa vai não só cumprimentar todas as pessoas da sua sala, como todas as pessoas de todas as salas de um andar de um prédio. Normalmente vai aparecer quando você tiver operações com matrizes tridimensionais. Mas esse tipo de problema já é um pouco mais raro de acontecer. Se ele estiver presente dentro da sua entrevista, veja como é que você pode podar o problema, diminuir o número de entradas e fazer algum tipo de otimização, porque aqui o seu algoritmo e o seu computador já vai sofrer um pouquinho para conseguir resolver esse tipo de problema. E finalmente nós chegamos na sétima função, aquela que tem o pior custo de execução, que é a função exponencial. Na notação Big O, O de 2 elevado a N. Aqui não tem jeito, você vai dobrar a dor que você vai passar a cada passo do seu algoritmo. A ventoinha da sua CPU com certeza vai chegar em 100%, porque esse tipo de algoritmo explode rapidamente em termos de tempo de execução. Esse tipo de problema costuma acontecer em explosões combinatórias, quando você tem permutações ou então recursões que são feitas de forma inocente. Se for inevitável cair num problema desse, busque utilizar algum tipo de memorização para não ter que repetir muitos dos passos e reza para o tamanho da sua entrada ser pequeno, porque senão o seu computador não vai conseguir finalizar esse algoritmo. Bom, então eu criei aqui este gráfico para a gente conseguir visualizar o tempo de execução e a comparação entre as funções. Perceba que as funções constante e log de n ficam bem ali embaixo com um tempo de execução bem razoável. A tamanho 512 você ainda está ali com menos de 10 em termos de custo de execução. Depois ali no meio nós temos as funções lineares e sublineares, ali a linha verde e a vermelha. Veja que aqui o tempo já começa a ser um pouco mais proporcional ao tamanho da sua entrada, mas ainda razoável. Se você conseguir ter uma solução dentro dessas 4 funções, potencialmente você mandou bem na sua entrevista técnica. Depois nós temos as funções polinomiais, a quadrada e a cúbica. Veja que a situação aqui já começa a dar uma piorada boa de acordo com o aumento da sua entrada, e veja que a exponencial, como eu disse, ela é simplesmente impraticável. Veja que a linha vermelha praticamente nem aparece direito nesse gráfico. Só deu para mostrar ali até uma entrada com tamanho 32. Depois disso, o seu problema fica impraticável, o que significa que o seu computador não vai conseguir terminar esse tipo de problema por conta da complexidade. Depois que você estuda essas 7 funções, você só precisa seguir 5 passos para mandar bem na sua entrevista técnica. Primeiro, entenda muito bem a natureza das suas entradas e das saídas do seu programa. Logo depois disso, pense na solução mais simples que você conseguir encontrar, mesmo que ela seja quadrática ou cúbica. Pior que resolver um problema de maneira ineficiente é não resolver o problema. Depois disso, você faz a análise de complexidade com as funções que a gente viu aqui e finalmente tenta melhorar essa solução no 5º passo, como por exemplo, ordenando a entrada e vendo se isso diminui o custo total do seu algoritmo. Tente fazer esse processo até você chegar na solução com o menor nível de complexidade possível. Foi seguindo exatamente essa heurística que eu passei nos processos de Google, Facebook e 5º andar. Aqui na descrição do vídeo tem um link para esse repositório para você conseguir acessar esse gráfico e ter acesso aí à descrição dessas 7 funções que a gente abordou nesse vídeo de hoje. Grande abraço e até a próxima. E só lembrando que todas essas dicas que ele está dando está disponível também no GitHub do Código Fonte, tá? O link está aqui na descrição do episódio. Se você tiver dúvida, quiser revisitar de todos esses códigos que aparecem no episódio, estão lá também para você poder estudar. Nessa semana no Código Fonte, atendendo a um pedido que eu não lembro se veio daqui ou de lá do Código Fonte mesmo, nós contamos um pouquinho da história da nossa software house e meio que projetamos como seria se nós, ao invés de ter iniciado a RW Studio lá em 2001, nossa senhora, eu já ia falar 21 e foi muito antes disso, se nós estivéssemos começando ela agora, em 2026, né? O mercado é muito diferente do que a gente fazia antes. Obviamente tem muita demanda ainda, tem muita possibilidade. Tem muita coisa lá atrás que a gente estava meio que desmatando ali, descobrindo como que faz. Hoje tem muita ferramenta já pronta que você não precisa começar do zero, mas as possibilidades são gigantes, ainda mais de integração de sistemas. Então a gente conta um pouco do como a gente enxergava na época, como a gente fez para conseguir se destacar na nossa região e, de repente, aí, algumas das dicas que a gente deu ali pode te ajudar também, principalmente se você tem interesse em empreender na área de tecnologia. Bora ver aqui alguns dos comentários. O Rick disse: poderiam intensificar esses temas
com desafios de empreender via software house. Interessante. Podemos trazer um pouquinho dessa nossa vivência, né? Um outro lado aqui nosso. Problemas que a gente passou também com clientes, né? Também... E dá uma lista grande. Não é nada às mil maravilhas as coisas, não. Nunca é, ora bolas. E olha, o Cadmo aqui falou, assunto massa demais, façam mais, please. E Capa também disse a mesma coisa. Ó. Olha, CDF, vocês abriram a minha mente de uma forma mágica. Estou pensando em entrar nessa aventura a partir de 2026, deve ser. E estava meio baralhado. Esse vídeo vale todo o dinheiro do mundo. Obrigado e parabéns. Olha que legal. Puxa, muito legal a gente ficar feliz, né? Porque, de alguma forma, a gente traz a nossa experiência e consegue compartilhar. Então, que bom que vai te ajudar, viu? E teve aqui o José Carlos Teixeira, não apareceu o nome dele, mas eu vi aqui qual é. Ele disse também nesse vídeo, ó. Olá, querido casal, achei ótimo vocês terem falado sobre empreendedorismo. Eu acredito que nossa área deve ser a melhor de todas para isso e que a que tem a maior proporção de pessoas interessadas. Eu gostaria muito de ver mais conteúdo sobre isso por aqui e acho que seria muito bom para o canal também. Vocês poderiam, por exemplo, quando vissem a oportunidade em alguma notícia, comentar a aplicação estratégica que aquilo poderia ter em um negócio. Misturar tecnologia com visão de negócio, eu acho que seria interessante para muita gente. Quem sabe vocês não poderiam até colocar alguma pergunta sobre isso na pesquisa anual, com a intenção de abrir um negócio próprio no futuro. Desculpem se vocês já perguntaram isso, eu não lembro. Espero que dê certo. Verdade. Eu me comprometo aqui, José Roberto, de também colocar uma pergunta sobre isso, porque a gente, até para traçar melhor o perfil dos devs, né? Sobre eu acho empreender. Interessante, foi o que você falou, a nossa área realmente tem muitas pessoas interessadas em empreender, justamente por essa facilidade de riqueza. Acho que a gente acaba atuando com muitas áreas ao mesmo tempo e abre o nosso horizonte ali para criar esses produtos e empreender em cada um deles. Então, é interessante mesmo a gente buscar um pouquinho disso na pesquisa salarial. Né? E muito dessa vontade de empreender vem muitas vezes de uma experiência. A pessoa tem uma experiência num projeto, em alguma empresa, e ela percebe, cara, isso aqui que eu fiz aqui vira um produto facilmente. E se replica para muitas outras empresas. E aí, às vezes, a pessoa sai, tenta, replica, dá certo, não dá certo, não sei o quê, e no final vira, às vezes, um produto. Muita coisa que a gente vê no mercado é fruto disso, é fruto de alguma coisa, de algum projeto que semeou e acabou virando um produto. Né? Estradas Errantes disse, a minha percepção é de que nunca nós devs tivemos tantas ferramentas nas mãos para nos ajudar a tirar ideias do papel. Viu? Também tenho essa mesma percepção. Pois é. E é isso que a gente acabou dizendo um pouco lá no vídeo também. O Schultz disse, estou querendo empreender, falta apenas ideia. Por enquanto está sendo só os freelas mesmo. Cara, mas começa nos freelas e mantém a mente aberta, que com certeza você vai achar a sua ideia aí, viu? Então, eu até respondi ele dizendo o seguinte, muitas coisas que você provavelmente está fazendo aí para os seus freelas, você pode às vezes replicar. Se você perceber que dá para replicar para outros da mesma forma ou de uma forma equivalente, isso tem todo o potencial para virar um produto. E não precisa ser nada mirabolante. Muitas coisas que surgem, muitas vezes não é uma coisa fora da caixa, nada disso. É melhor você pensar uma caixa nova, entendeu? Você não precisa ficar pensando fora da caixa. Uma caixinha pequena, porque às vezes o pessoal só vende a caixona grande, você acha a caixinha pequenininha e entrega aquilo dali, né? Agora, eu acho que o interessante é realmente estar com essa mente aberta para buscar as possibilidades. Que nem uma vez eu vi o pessoal comentando, né? Se você sai na rua pensando assim, eu vou procurar achar um Fusca. Cara, você vai ver um monte de Fusca passando. Agora, se você sai na rua sem pensar no Fusca, você não percebe que eles estão passando por você. Então, foca ali em pensar em alguma coisa para criar, né? Boa, essa foi boa, hein? O Sérgio disse, quem não erra não aprende. Vocês são um exemplo de sucesso. Poxa, muito obrigado, Sérgio. Obrigado aí. Ficamos felizes com o seu comentário. O Denis falou assim, já faz um tempinho que venho pensando na possibilidade de empreender. Minha dúvida é só se vou no caminho da consultoria de software ou desenvolver um site nichado e focar nele. Falta um pouco de coragem também para se arriscar mais. O bom da nossa área é que dá para você se arriscar nas horas vagas. Tem que ter um pouquinho ali do sangue e suor, né? Porque vai comprometer um pouco do seu tempo livre, mas dá para fazer as duas coisas em paralelo e foi muito do que a gente fez lá no início também, né? Então, respondi ele também e eu digo aqui o que eu falei para ele. Tá faltando coragem, sabe o que você faz? Vai atrás de um sócio, cara. Um sócio que complemente aquele conhecimento que você tem. Um vai ajudar o outro. E aí você vai se sentir mais seguro de arriscar. Pode ser como consultoria, dependendo do conhecimento, nível de conhecimento que você tem, ou mesmo para desenvolver um site, cara. Vai atrás de um sócio
um cara que seja bom de venda, um bom de marketing, às vezes você é bom técnico, desenvolve a ideia, faz um MVP, testa e, cara, e vai pro abraço. Tenho certeza que é sucesso. E a Bruna falou no Dicionário do Programador de Hague, maravilhoso. Eu estou no doutorado na Inglaterra e quero incorporar IA no meu estudo. Amei ter encontrado esse canal. Que bom, viu? Sem dúvida, colocar IA ali no estudo dá certo também, viu? Ajuda muito. E eu fico muito feliz do que o nosso vídeo tenha ajudado você aí na Inglaterra. Tomara que ajude também no seu doutorado. E ainda mais você ter encontrado o nosso canal. Poxa, muito feliz, seja bem-vindo aqui no Código Fonte. O Nardizo disse, amo muito vocês, mas tá... Só IA tem uns 2 anos. Cara, Nardizo a gente sabe. IA tem hora que enche o saco, a gente também fica. Mas não tem como a gente fugir. Olha tudo que aconteceu aí nesses últimos 2 anos. Não dá, não tem como a gente fugir de IA, porque todas as linguagens, todos os frameworks, todas as grandes empresas... Tá tudo voltado para IA, então não tem jeito, não dá para fugir dela. Pois é, a gente não pode sair dessa onda, não por causa de hype, por causa, a rede social só fala disso, porque você vai nos eventos, as empresas estão investindo realmente, alocando capital em empresas que estão investindo em inteligência artificial. Então quer dizer que é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas, por exemplo, em eventos que a gente foi, como o Web Summit que teve no Rio, a gente viu lá exposição de startups, 1000 startups. A gente não conseguiu ver nenhuma que não tivesse IA como foco. Pois então, aí nós fomos na Campus Party Goiás. Cara, o foco, inteligência artificial, não tem jeito. Então, assim, não dá. Nós vamos em vários eventos e tem sempre a raio da IA lá. Então, não dá pra gente não falar. Não tem jeito. O Thomas Jefferson disse, já faz um tempinho que eu estava procurando uma forma de me manter atualizado no mundo tech. E vocês entregam muito mais do que isso. Ganharam mais um fã. Seja muito bem-vindo, Thomas. Poxa, Thomas Jefferson, hein? Olha que honra. É. E o Felipe, no último compilado, também falou assim, outra ideia de Tech Interviews, Design Patterns. Então fica aí mais uma pro Absolute Path. As Code Challenges têm desafios comuns e simples, dado o tempo de execução da tarefa. Então abordar os Design Patterns mais usados pode ser legal. Eu vou gostar de ver isso no Absolute Path. Além disso, vocês estão de parabéns, inovando e mantendo a qualidade. Puxa, obrigada. Muito obrigado, Felipe. Obrigado por nos acompanhar. Cara, o Absolute Path também, a gente está feliz com a participação do Renzo. Tenho certeza que ele vai tirar de letras. Eu vou falar com ele para trazer justamente a parte de Design Patterns, que é super importante e também é utilizado também nas entrevistas técnicas, né? Então, aguarde aí os próximos, que com certeza vai ter esse tema também. E o Gleiton Franco está sempre com a gente. Ele escreveu, parabéns, Casal CDF, por estarem realizando o sonho de todo javeiro, de terem um café próprio. Hashtag abalou Bangu, viu? Abalou Bangu, a Vanessa trazendo as hashtags malucas aqui. Então tá aqui, ó, esse aqui é o nosso café, tá? Caso você não saiba. Ele funciona para javeiro, para pythoneiro, para quem trabalha... Para C Sharp. E se você é o COBOL, também. Até para quem desenvolve JavaScript, até para quem só mexe no HTML e CSS, também funciona. Testamos e funciona, tá? E para quem gosta de Vibe Code, também tá valendo, viu? Então ele vale? Vale, é genérico. Vale para todos ali o nosso café, viu? Então vai lá em café.códigofonte.com.br. Esse primeiro lote ainda está disponível, temos alguns pacotes ainda disponíveis. Aproveita, tá com um preço super legal. Lembrando que é um café gourmet, tá? Não é qualquer café, você não vai encontrar isso aí no supermercado, é um café realmente diferenciado. É o que eu falei no início, fez a Vanessa até tomar café sem açúcar. Viu? Tá impressionante o café do Código Fonte. Enquanto o Gabriel está servindo mais café, por favor, Gabriel, me sirva também. Chegou aqui o momento do sorteio. E se você não sabe porque é novo aqui no compilado, se esse é o caso também, já se inscreve no canal, porque o compilado é diferente do Código Fonte TV, então, por favor, se inscreva em ambos. Mas para participar do sorteio, é só você deixar um comentário no episódio completo no YouTube. Comentou, na semana seguinte você já está concorrendo. E dessa vez nós vamos sortear... Tchim-tchim. Tchim-tchim. Nós vamos sortear o boné do Código Fonte. Tá chegando o verão aí, tá todo mundo de camiseta. A gente sorteou umas 500 camisetas já aqui no Verdade, Código Fonte. então a gente deixa agora você protegido do sol com o boné do Código Fonte TV. Então vamos carregar aqui os comentários. Lembrando aqui, ó, isso que foi feito em Vibe Coding, tá? Ah, é. Aí, ó, com API do YouTube, tudo. De vez em quando dá uns tilts, mas tudo bem. Funciona. Um projeto ali no escopo certinho, funcionou. Dessa vez eu vou até fazer no Light Mode. Cara,
Deixar todo mundo cego. Então vamos ver quem vai levar o boné. Pode tirar a gente da tela aqui para a gente não aparecer. Quem vai levar o boné do código-fonte? E foi o Igor Tadeu. E ele escreveu #AbsolutePath. Olha que legal. Tá aprendendo aqui como passar nas entrevistas técnicas e garantiu já um boné. Pode até de boné na entrevista, se você quiser, tá? Não faz mal, mentira. Mentira, melhor não. Sei Melhor lá, não. dependendo de onde você estiver fazendo, não vai. Mas, enfim, de qualquer forma, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário. Manda lá o seu endereço para contato@códigofonte.com.br. E eu espero que você tenha curtido mais um episódio do Compilado. Semana passada foi grande pra caramba. Foi, ó, teve gente falando que lavou a louça, almoçou, lavou a louça de novo, ainda tinha gente falando lá no compilado. Dessa vez, o episódio foi semanal, então está no tamanho adequado? Talvez, me diz aí se você prefere que a gente faça episódios mais longos, porque às vezes tem notícia suficiente, né, Gabriel? É verdade. Então espero que você tenha curtido, deixa o like aí, comenta aqui aquilo que mais chamou atenção aí nesse episódio e a gente se vê na próxima semana. Até lá, tchau, tchau. Tchau.